Fala galera, tudo bem? O meu nome é Rian. No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como que eu usei esse tablet aqui para estudar durante o ano passado inteiro. E como que eu consegui usar esse tablet como caderno, leitor de PDF, usei ele para fazer as provas antigas, para ler livros em PDF e muito mais na minha rotina de estudante. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender como usar o seu tablet para ter o melhor desempenho nos estudos desse ano e passar no tão desejado curso, seja de medicina ou qualquer outro, fica até o final desse vídeo, por causa que nele vai ter muitas dicas e lições importantes para você tirar o melhor desempenho do seu tablet na sua vida. Então deixa eu contar um pouquinho para vocês de por que eu comprei esse tablet. Bom, ano passado eu comecei meu cursinho para tentar o vestibular de medicina. Eu estava dando uma pesquisada de como é que estudava da forma mais eficiente possível e eu vi que a maioria das pessoas usavam um tablet para os estudos, porque elas diziam que ele seria muito mais eficiente, não precisaria usar folhas, e eu vi que realmente ia se encaixar comigo. Então eu tava dando uma pesquisada e achei esse tablet aqui, que é o Tab S9 FE, e comprei ele ano passado, em fevereiro, pelo valor de R$ 2.294. Então deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês como que esse tablet é. Vamos lá. Primeiro, essa daqui é a parte da frente dele, que vem com a capinha. Essa aqui é a capinha, é uma capinha muito boa, muito resistente, muito pesada, que ela veio junto com o tablet. Essa aqui é a parte de trás dele. Aqui é o compartimento que você tem para guardar a S-Pen, que é a canetinha dele, que é usada para escrever nele. Muito boa. Essa aqui é a parte com ele aberto. Ó, essa é a tela. É uma tela muito boa, inclusive. E esse daqui é ele e a caneta. O tablet não é muito pesado. O mais pesado é a capinha. E essa parte de trás, você tem como abrir ela para o tablet ter um apoio e um suporte para você conseguir colocar ele na bancada. Assim, ó. Você pode colocar ele tanto na vertical como na horizontal. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como ele é por dentro. Então vamos lá, galera. Esse aqui é o tablet. Eu vou abrir ele. Quando você abre, ele já liga automaticamente. E vou fazer o desbloqueio para a gente ver quais são os aplicativos que eu uso. Aqui é a página inicial dele. Eu gosto de não colocar muita coisa, não deixar muito empacotado, por causa que me dá agonia. Mas aqui a gente pode ver de cara o Samsung Notes e a câmera, que é as coisas que eu mais uso. O Samsung Notes, eu vou falar dele depois, mas basicamente ele tem todas as minhas notas e todas as minhas provas antigas e documentos em PDF. Já o Fotos eu usava para tirar uma foto do quadro na sala de aula. Eu pegava assim e tirava uma foto, seja de tarefa, seja de quadro, muito importante. E daí aqui, na minha outra página, tem os outros aplicativos que eu usava bastante. Vamos começar por cada um deles. Primeiro eu tenho a tabela periódica. Nela eu consigo ver todos os elementos da tabela periódica, incluindo a massa atômica, número atômico, ver qual que é a família e o grupo. Eu usava bastante nas aulas de química e até mesmo em algumas de física, para ver coisas de gases, estequiometria. Meu outro aplicativo que eu usava bastante, principalmente nas aulas de geografia, é o Google Earth. Nele eu posso ver um mapa daquilo que o professor estava falando. Se, por exemplo, o professor estava falando sobre os países do Oriente Médio, eu vim aqui e pesquisava Oriente Médio, e ele já ia me localizar onde ficava o Oriente Médio e todas as coisas que aconteciam lá. Então, quando a gente usa o Google Maps para as aulas de geografia, na minha opinião é muito mais fácil. Se o professor estava falando de hidrografia, eu vim aqui, achava os rios que ele estava falando na geografia, por exemplo, o Rio Paraná, e com isso ficava bem mais fácil de entender e não só decorar os conteúdos. Já o próximo aplicativo que eu usava era o Flip Clock. Ele é um aplicativo muito legalzinho, ele é um relógio inteligente que eu usava para estudar e marcar o tanto de tempo que eu estudava. Então aqui ele tem o temporizador, o cronômetro, o relógio, tem até o Pomodoro. O próximo aplicativo que a gente tem é o Sochi. Já ele era um banco de questões extra que eu usava para fazer as revisões dos conteúdos que eu já estudei há 1, 2 ou 3 meses atrás. Então aqui tem todas as questões que eu precisava fazer. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma aula de calorimetria, eu vinha aqui e fazia, no caso, 26 exercícios. Claro que eu não vou fazer tudo isso, mas eu ia fazer uns de 5 a 15 exercícios, dependendo da dificuldade do conteúdo. O próximo aplicativo é o Google Drive, que eu usava para guardar documentos, guardar provas, coisas que eu usava no dia a dia e que eu gostaria de deixar na nuvem. Já o próximo aplicativo é o Google Classroom, que eu usava para as aulas de literatura, por causa que nele a professora mandava resumos de livros, questões sobre aqueles livros. Então aqui são vários livros que eu usava em cada uma das provas que eu ia fazer. E o próximo aplicativo é o Kindle. Nele eu usava para fazer as minhas leituras, seja dos livros das obras obrigatórias, seja de qualquer outro livro que eu precisasse ler. E outros aplicativos que eu usava bastante, como o ChatGPT, que eu usava para pesquisar coisas importantes que não eram tão fáceis de achar no Google. O P+, que é o aplicativo da minha escola, Google Tradutor, calculadora para fazer as contas rapidinho, galeria para ver as fotos do quadro
E além dos aplicativos de estudo, eu tenho outros aplicativos que eu usava no dia a dia, como alguns jogos que eu tenho para jogar, como o aplicativo do Alpha para marcar monitoria, alguns aplicativos de anatomia, que agora nesse ano que eu vou começar a medicina eu vou ter que usar bastante, e é basicamente isso. Agora vamos lá para o que mais interessa, que é como eu usava esse tablet como um caderno digital. Vamos abrir o Samsung Notes, que é o aplicativo que eu mais usei durante esse ano. Eu vou pegar a caneta para conseguir escrever de uma forma mais ágil. E primeiro de tudo, essa aqui é a interface do Samsung Notes. Aqui eu abri minha pasta do caderno, e nesse caderno eu organizei uma pasta para cada frente de cada matéria. Então, por exemplo, Biologia 2. E tem cada frente de Biologia 2. Ecologia, biomas, impactos ambientais, vírus, botânica. Então vamos lá dizer que eu quero ver botânica. Botânica eu organizei também em cada uma das frentes. Então eu deixei tudo muito bem organizadinho. Vamos ver botânica e histologia. Então em cada pasta eu organizei por subpastas. Então aqui, caderno, Biologia 2, Botânica, Histologia e em Histologia vamos em tecidos de revestimento. Eu gostava de deixar tudo muito bem organizadinho por causa que dessa forma, além de ficar mais fácil de eu pesquisar depois, eu podia fazer um mapa mental na minha mente de onde cada conteúdo ia se encaixando. Então aqui em Histologia, tecidos de revestimento da Botânica. Daí aqui tem a diferença do Suber. Tem o ritidoma, que eram as plaquinhas, e as lenticelas, que são os orifícios. Então essa aqui é a minha estratégia de como eu usava o aplicativo do Samsung Notes. Eu usava como um caderno, tinham todas as matérias, vamos ver mais uma matéria em física, vetores. Aqui eu aprendi sobre lançamento horizontal, daí tem todo o conteúdo que eu escrevia, literalmente como um caderno. O que o professor passava, a gente fazia. Aqui era o conteúdo em si, e aqui eram os exercícios propostos. Então pronto, esse aqui é o Samsung Notes, a gente já viu a parte do caderno. Aqui na barrinha da esquerda, tem esses 3 pontinhos e ele vai mostrar para você cada uma das suas pastas que você tem. No caso aqui caderno, e aqui as matérias. Química, se eu quiser ver funções orgânicas, tá aqui. Biocompostos, compostos de Grignard, ácidos sulfônicos, todas essas coisas estão aqui. Então eu usava o tablet para anotar essas matérias que eu tinha. Todos os dias nas aulas eu pegava e anotava. E também, além de usar como um caderno, eu usava ele para resolver provas antigas. Pensa comigo, se eu fosse fazer 20 questões do vestibular da FUVEST, como é que eu ia fazer elas tudo imprimindo, ou tudo impresso, ou tudo no próprio notebook? No notebook até vai, porém, se eu tivesse como escrever enquanto eu fazia as questões, ia ser muito mais interativo, muito mais intuitivo. Então vamos lá pegar uma prova da FUVEST de 2023, primeira fase, para vocês verem. Então eu ia no site da FUVEST, achava a prova, fazia o download, ia no meu gerenciador de arquivos, que é aqui, meus arquivos, vinha em arquivos recentes, e aqui eu ia ter o arquivo da FUVEST aparecido. Uma vez que eu achasse o arquivo, eu abria ele, vinha em abrir com Samsung Notes só uma vez. Daí aqui ia aparecer da prova da segunda fase, por exemplo. Mas vamos lá no que eu já fiz para vocês verem como é que eu fazia. Então como eu fazia? Eu lia a questão, lia o texto, o que o texto estava pedindo, e fazia um triângulozinho nas questões que eu não achava que estava certa, e na questão que eu achava que estava certo, eu vinha e assinalava ela. Depois que eu fizesse isso em todas as questões, eu voltava e corrigia com o gabarito. As questões que eu assinalava de verde eram as que eu acertei, e as que eu marcava de azul, as questões que eu errei. Então eu fazia isso em todas as questões. Dessa forma, eu conseguia fazer muitas provas, uma prova por dia. Se eu fosse fazer isso imprimindo a prova ou fazendo ela pelo notebook, além de custar muito papel e muito dinheiro, eu não ia ter toda essa interatividade de assinalar a questão, fazer os cálculos na própria questão. Aqui ó, maior coeficiente, menor solubilidade. Aqui, fazer gráfico, fazer questões de matemática, então era quase impossível fazer sem um rascunho assim. E fazendo na própria prova, você tinha mais realidade com o que ia ser no dia da prova mesmo. Aqui eu fazia as linhas. Todas essas coisas são vantagens de você ter um caderno digital. Além de você poder fazer as provas antigas, olha o tanto de prova antiga que eu já fiz. É muito importante a gente fazer prova antiga antes de fazer um vestibular. E além de fazer as provas antigas, também tem como você usar o tablet no modo de rascunho. No caso, o tablet está desligado, eu quero escrever alguma coisa. Aqui na minha caneta, se você apertar esse botãozinho, quando ela estiver tocando o tablet, ele abre o modo rascunho. Vou fazer isso agora. Cliquei, apertei 2 vezes. Ele ligou e apareceu o modo rascunho. Nele eu posso escrever o que eu quiser. Posso escrever meu nome, posso fazer uma continha. Com isso ficava muito mais fácil de no meio da aula, se eu quisesse fazer uma continha ou qualquer coisa, eu podia fazer aqui. Se eu quisesse eu apagava, fazia qualquer coisa que eu quisesse e depois eu podia até salvar, caso eu quisesse ver essa nota em algum outro horário. Agora que você já aprendeu quais são as principais funcionalidades do tablet, além de diversas outras que ele tem, mas que não vai dar tempo de falar nesse vídeo,
eu quero te apresentar uma estratégia de como você pode usar o seu tablet da melhor forma possível. Então, primeiro de tudo, antes de você começar a escrever no Samsung Notes em si, é muito interessante você primeiro criar uma pasta para o conteúdo que você quer. Se você está estudando, por exemplo, filosofia, você vai colocar filosofia, adicionar. De filosofia, então, você vem e começa a escrever o que você quer. Então daqui você coloca o título, aqui você escreve qual que é o tema que você quer estudar, daí você também pode fazer um grifo para ele ficar mais intuitivo, que é o título. Daí aqui geralmente fazia por temas, eu pegava e colocava o tópico 1, e assim você vai fazendo. Se você quiser você pode adicionar uma imagem, tirar uma foto com a câmera, digitalizar um arquivo, e é dessa forma que você vai usar o seu tablet, seja para usar ele como um caderno digital, seja para você usar ele como um leitor de PDFs, seja para você usar ele fazendo provas antigas ou para ver resolução de exercícios. Tablet é uma coisa muito essencial que eu tenho certeza que me ajudou muito na minha trajetória de vestibulando e que pode ajudar você também. Então, esse aqui é o tablet. No meu ponto de vista, ele foi um tablet muito bom e que valeu muito a pena ter comprado no começo do ano para fazer o cursinho. Ele não deu travamento, tudo que eu precisava dele eu consegui muito bem. E agora as minhas expectativas para usar ele nesse 2025 na faculdade. Eu vou usar ele para tudo, vou usar ele para organização, vou usar ele como calendário, vou usar ele para tirar as notas. A minha única coisa que eu pretendo fazer esse ano é começar a usar agora um caderno físico, por causa que, embora ter um tablet como caderno digital seja muito bom e muito prático, eu acho que se eu tivesse um caderno físico para anotar as coisas, seria ainda mais útil e, na minha opinião, eu gosto mais de ter uma folha de celulose para fazer as coisas e esse ano eu vou testar para ver como é que vai ser usar o tablet apenas como um apoio e ter o caderno principal como um caderno físico. Minhas expectativas nesse ano, como eu vou fazer medicina, é usar ele muito para ver imagens, para ver mapas 3D, para ver coisas de anatomia também. Usar ele como flashcards e essas coisas que um tablet tem e pode ser usado. Mas então, galera, o que vocês acharam do tablet S9 FE? Na minha opinião, foi um tablet muito bom e agora eu quero saber a sua opinião. Você teria um tablet desse? Se sim, deixa aqui nos comentários o porquê que você teria. Não se esquece, se você gostou desse vídeo, deixa um like para me ajudar. Eu tô começando o canal agora e se você deixar o like e se inscrever e comentar, vai ajudar muito para que eu consiga produzir conteúdos ainda melhores no decorrer desse ano. E é isso, galera, esse foi o vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau!